Você já se perguntou o que faria se, de uma hora para outra, perdesse tudo? A casa, os bens, o conforto, tudo aquilo que levou anos para construir? Meu nome é Maria, mas todos me chamam de Vó Maria. E hoje quero contar a história que mudou minha vida para sempre. Uma história de perdas, recomeços e, acima de tudo, aprendizados. Porque, às vezes, é preciso perder tudo para entender o que realmente importa. Antes de continuar, quero saber: de onde você está assistindo essa história? Deixe um comentário com o nome da sua cidade. Adoro ver até onde minhas palavras chegam. E se você gosta de histórias como esta e quer apoiar o canal, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever. Isso me ajuda a continuar compartilhando histórias de vida que podem inspirar muitas pessoas. Eu nasci em uma cidade pequena, daquelas onde todos se conhecem e cada rua guarda lembranças de infância. Naquele tempo, tudo parecia mais simples. As crianças corriam descalças pelas ruas, os vizinhos se cumprimentavam todas as manhãs e as portas das casas ficavam abertas sem medo. Mas havia também um lado rígido. As mulheres cresciam sabendo que seu destino era o casamento, a casa e os filhos. Sonhos de independência eram raridade. Eu nunca me vi como alguém especial. Não era a mais bonita da cidade, nem a mais estudiosa, mas sempre fui esforçada. Desde pequena, aprendi que o trabalho duro era o único caminho para conquistar alguma coisa na vida. Minha mãe me ensinou a costurar, cozinhar e cuidar de uma casa antes mesmo de eu completar 12 anos. Você precisa estar pronta para sua própria família, Maria, ela dizia. E eu acreditava nisso. Foi assim que conheci Antônio, o homem que mudaria minha vida. Ele era um rapaz trabalhador, de uma família respeitada. Não era de muitas palavras, mas era um homem sério, responsável. Nossos pais aprovaram o casamento. E aos 19 anos eu já estava vestida de noiva, pronta para começar minha própria família. Naquele dia, enquanto caminhava até o altar, eu me perguntava: será que estou fazendo a coisa certa? Mas os tempos eram outros. Questionar não era uma opção. Os primeiros anos foram difíceis. Antônio trabalhava muito e eu cuidava da casa. O amor? Não sei dizer se algum dia existiu da forma como vemos nos filmes. Havia respeito, mas pouco carinho. Eu me acostumei com o silêncio, com os dias que se repetiam como um ciclo infinito. Mas dentro de mim havia um sonho. Queria que meus filhos tivessem uma vida melhor do que a minha. Com muito esforço, conseguimos construir nossa casa. Foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Um lar nosso, com cada tijolo colocado com o suor do trabalho de Antônio e a minha dedicação. Me lembro até hoje do cheiro de tinta fresca, do barulho do martelo batendo enquanto a casa ganhava forma. Eu imaginava nossos filhos correndo pelo quintal, brincando, crescendo felizes. E assim aconteceu. Tivemos 3 filhos. Cada um deles foi uma bênção e, ao mesmo tempo, um desafio. Como toda mãe, dediquei minha vida a eles. Acordava cedo para preparar o café, lavava as roupas no tanque, ajudava com as tarefas da escola. Antônio continuava sendo o mesmo homem sério de sempre. Nunca foi de abraçar, de dizer que amava. Eu via outras mulheres com maridos mais carinhosos, mas me convenci de que isso não importava. O importante era a família estar junta. Os anos passaram, os filhos cresceram e seguiram suas vidas. A casa, que um dia foi cheia de risadas e brinquedos espalhados pelo chão, se tornou silenciosa. O que antes era um lar cheio de movimento, agora era um espaço vazio. No começo, tentei ignorar a solidão. Me ocupava com as tarefas, costurava, assistia TV. Mas não demorou para que eu percebesse que algo dentro de mim estava mudando. Foi nesse momento que comecei a me perguntar: o que eu realmente tenho? O que sobrou da minha vida?
Meus filhos me visitavam de vez em quando, mas tinham suas próprias rotinas. Era difícil para eles entenderem o que eu sentia. Antônio, por sua vez, continuava o mesmo. Para ele, minha tristeza era um capricho. Você tem casa, tem comida, tem tudo. O que mais quer? Ele dizia. Mas eu queria mais do que apenas um teto sobre minha cabeça. Eu queria sentir que minha vida ainda tinha significado. Comecei a perceber que, apesar de ter passado a vida inteira construindo algo, eu nunca tinha construído um espaço para mim mesma. Meus dias eram preenchidos pelos outros. O marido, os filhos, a casa. Mas e eu? Quem era Maria, além de mãe e esposa? Era uma pergunta que doía, porque a resposta parecia cada vez mais distante. Foi então que, sem aviso, a vida decidiu me ensinar uma lição que eu jamais esquecerei. A vida tem uma maneira curiosa de nos ensinar. Às vezes, nos dá tudo o que pedimos para, em seguida, arrancar tudo sem aviso. Eu não sabia, mas estava prestes a passar pela maior provação da minha vida. Tudo começou com pequenos sinais que, na época, pareciam apenas detalhes do dia a dia. Antônio começou a ficar mais irritado do que o normal. Se antes já era um homem de poucas palavras, agora mal me dirigia o olhar. Começou a passar mais tempo fora de casa e, quando chegava, não queria conversa. Quando tentei perguntar se algo estava errado, ele simplesmente resmungou. Está tudo bem, Maria. Para de criar problema onde não tem. Mas eu sabia que havia algo errado. Uma noite, enquanto lavava a louça, ouvi Antônio ao telefone. Ele falava baixo, com um tom de voz que eu nunca tinha ouvido antes. Eu já estou resolvendo isso. Só preciso de mais tempo. Meu coração apertou, mas decidi não perguntar nada. O casamento nos ensina a ignorar certas coisas. Foi só algumas semanas depois que tudo veio à tona. Antônio chegou em casa com um olhar que eu nunca tinha visto antes. Parecia menor, derrotado. Ele sentou-se à mesa, passou as mãos no rosto e, sem me encarar, soltou a bomba. Perdemos tudo, Maria. Por um momento achei que tivesse ouvido errado. O quê? A casa, os bens, tudo. Meu corpo ficou gelado. Minha mente tentava processar as palavras, mas nada fazia sentido. Como assim perdemos tudo? Trabalhamos a vida inteira para construir aquilo. Como de repente tudo havia desaparecido? Ele então começou a explicar, mas eu não ouvia metade do que dizia. Dívidas, negócios ruins, más decisões. Nada disso importava. O fato era um só. Nossa casa não era mais nossa. Foi nesse momento que percebi algo terrível. Eu nunca soube nada sobre nossa situação financeira. Sempre deixei que Antônio cuidasse de tudo. Desde o primeiro dia de casada, confiei que ele sabia o que estava fazendo. Nunca me envolvi, nunca perguntei. Agora, essa falta de conhecimento se voltava contra mim como uma sombra ameaçadora. E para onde vamos? Minha voz saiu baixa, quase um sussurro. Antônio não respondeu. Ele não tinha resposta. Na manhã seguinte, acordei e me sentei na beira da cama. Olhei ao redor. O quarto que montei com tanto carinho, a cortina que escolhi, os pequenos detalhes que me faziam sentir que aquele era o meu lar. Tudo aquilo teria que ficar para trás. A notícia da nossa situação logo se espalhou. Na cidade pequena onde morávamos, segredos não duram muito tempo. As pessoas me olhavam com pena, algumas com um certo tom de julgamento. Como é que eles deixaram isso acontecer? Eu ouvia cochichos pelas esquinas. Mas ninguém sabia como era estar dentro da minha pele. Vamos morar onde? Perguntei novamente. Dessa vez, Antônio teve uma resposta. Com um dos nossos filhos. Naquele momento, um nó se formou na minha garganta. Meus filhos haviam crescido, construído suas próprias vidas. Eu sempre achei que, se um dia precisasse deles, me receberiam de braços abertos. Mas
Meus filhos sempre foram minha maior alegria. Eu os criei com amor, dei tudo o que pude, e nunca hesitei em me sacrificar por eles. Quando Antônio sugeriu que fôssemos morar com um deles, meu coração se encheu de esperança. Afinal, eu tinha certeza de que qualquer um dos três nos acolheria sem pensar duas vezes. Mas, pela primeira vez na vida, comecei a perceber que nem sempre os filhos enxergam os pais da mesma forma que os pais enxergam os filhos. A primeira opção foi nosso filho mais velho, Carlos. Ele sempre foi um homem de família, bem-sucedido, casado, com 2 filhos pequenos. Antônio ligou para ele e explicou nossa situação. Houve um silêncio do outro lado da linha. Depois de alguns segundos, Carlos respondeu de forma hesitante. Pai, eu sinto muito pelo que aconteceu, de verdade. Mas a casa aqui já é apertada. As crianças precisam de espaço. E minha esposa... Ela acha que seria complicado. Eu queria ajudar, mas não sei se seria o melhor para todos. Quando ouvi essas palavras, senti como se alguém tivesse puxado o chão sob os meus pés. Era meu filho, o menino que embalei nos braços, que acalentei quando tinha febre. O mesmo filho que tantas vezes disse: "Mamãe, eu te amo." Agora ele não tinha espaço para mim. Respirei fundo e engoli as lágrimas. A segunda tentativa foi com minha filha do meio, Luísa. Ela sempre foi uma mulher independente, batalhadora, e eu tinha esperanças de que ela nos ajudaria. Mas quando Antônio falou com ela, a resposta foi semelhante. Pai, eu não posso. Meu apartamento é pequeno. Eu trabalho o dia inteiro. Mal consigo dar conta das minhas próprias coisas. Eu adoraria ajudar, mas não tenho como. Vocês não podem tentar com Carlos ou Ricardo? Ricardo era o caçula, o filho que sempre foi mais apegado a mim. Eu tinha esperança, mas também sabia que ele ainda estava construindo a própria vida. Quando ligamos para ele, sua resposta foi doce, mas igualmente devastadora. Mãe, vocês sabem que eu faria qualquer coisa por vocês, mas mal consigo pagar minhas contas. Como vou sustentar 2 pessoas a mais? Eu queria tanto poder ajudar, mas simplesmente não posso. Naquele instante, uma verdade cruel me atingiu. Eu não tinha mais um lar. Passei a noite em claro, deitada na cama que em breve não seria mais minha. Eu não queria acreditar que depois de uma vida inteira de dedicação à minha família, meu destino agora era incerto. Meu coração não conseguia aceitar que os mesmos filhos que eu ajudei a criar não tinham espaço para mim. Mas algo dentro de mim dizia que o erro não era deles. O erro foi meu, por nunca ter pensado que um dia eu poderia precisar de mim mesma. No dia seguinte, com poucas opções, Antônio e eu fomos para a casa de uma prima distante, que nos ofereceu abrigo por alguns dias. O primeiro jantar naquela casa foi silencioso. Meu marido, que sempre foi um homem duro, agora parecia menor do que nunca. Ele encarava o prato sem dizer uma palavra, como se estivesse tentando entender onde tudo havia dado errado. Mas eu já sabia onde. Nós nunca nos preparamos para a possibilidade de perder tudo. Não tínhamos economias guardadas, não tínhamos um plano B. Sempre acreditamos que a estabilidade que construímos nos sustentaria até o fim da vida. Agora estávamos sem casa, sem renda e, acima de tudo, sem rumo. Eu tentava ser forte, mas naquela noite, quando deitei em um colchão improvisado no chão, as lágrimas vieram sem que eu pudesse conter. Eu chorei por tudo que perdi, por tudo que acreditei ser eterno e que se desfez diante dos meus olhos. Antônio, ao meu lado, continuava em silêncio. Mas pela primeira vez, percebi que ele também tinha medo. O homem forte, que sempre segurou as rédeas da família, agora estava perdido. E pela primeira vez, entendi que se eu quisesse mudar nosso destino, eu teria que ser a força que ele já não conseguia ser. Na manhã seguinte, levantei-me antes do sol. O colchão improvisado no chão me deixou com dores no corpo. Mas não foi isso que me fez acordar tão cedo.
Era o peso da realidade. Eu não tinha mais um lar. E por mais que tentasse esconder, no fundo, sabia que também não tinha para onde ir. Minha prima, que nos acolheu por um tempo, era generosa, mas eu sentia no olhar dela o desconforto de ter 2 adultos idosos em sua casa. Ela nunca disse nada, mas eu sabia. Ninguém gosta de sentir que está atrapalhando. Antônio, por sua vez, não falava muito. Ele passava os dias calado, andando pela casa, perdido em pensamentos. Era um homem orgulhoso, e agora que não tinha mais controle sobre nada, parecia encolhido, uma sombra do que foi um dia. Foi então que tomei a minha primeira decisão real desde que tudo desmoronou. Eu não passaria o resto da minha vida dependendo da boa vontade dos outros. Eu nunca tinha trabalhado formalmente. Sempre fui dona de casa, mãe, esposa. Mas agora, aos 68 anos, eu precisava encontrar um jeito de me sustentar. Comecei a listar as coisas que sabia fazer: cozinhas, costurar, cuidar de crianças e ajudar idosos. Nada parecia muito promissor. Quem contrataria uma senhora que nunca teve um emprego na vida? Mas eu não podia desistir. Fui até um mercadinho perto da casa da minha prima e perguntei ao dono se ele precisava de ajuda. Ele sorriu, mas sua resposta foi direta. Dona Maria, a senhora é uma mulher trabalhadora, mas hoje em dia ninguém contrata pessoas da sua idade para esse tipo de serviço. Agradeci e saí. Meu peito apertava. Será que era verdade? Será que ninguém mais me daria uma chance? Decidi tentar outra coisa. Fui até uma loja de roupas e perguntei se precisavam de alguém para pequenos consertos e ajustes de roupas. A dona me olhou de cima a baixo e respondeu quase com pena. Se fosse há uns anos atrás, talvez, mas hoje em dia todo mundo quer coisa nova, ninguém mais faz ajuste. E assim, mais uma porta fechada. Mas algo dentro de mim se recusava a desistir. Eu estava sentada em uma pracinha desanimada, quando ouvi 2 senhoras conversando sobre como era difícil encontrar alguém de confiança para cuidar da mãe delas, uma idosa de 90 anos. Foi ali que vi uma chance. Me aproximei e com toda a humildade perguntei. Me desculpem a intromissão, mas eu posso ajudar. Sempre cuidei da minha família. Sei cozinhar. Sou paciente e estou precisando muito de uma oportunidade. As 2 me olharam com curiosidade. Então uma delas perguntou: Você tem experiência com idosos? Eu sorri e respondi: Tenho experiência com a vida. Elas riram. Conversamos por um tempo e no dia seguinte comecei a cuidar da mãe delas. Foi um trabalho pequeno, apenas algumas horas por dia, mas era o primeiro passo. E naquele momento, eu senti que ainda tinha valor. Com o pouco dinheiro que comecei a ganhar, comprei alguns tecidos e linhas e voltei a costurar. Anunciei para as vizinhas da minha prima que fazia pequenos ajustes em roupas. Algumas riram, mas outras trouxeram peças para eu consertar. E assim, devagar, eu comecei a construir minha independência. Antônio, no começo, não gostou. Ele não aceitava até a ideia de eu trabalhar. Maria, você não precisa disso. Somos velhos. Devíamos estar descansando. Mas eu olhei nos olhos dele e disse: Se fôssemos esperar alguém cuidar de nós, já estaríamos na rua. Prefiro lutar do que esperar que a sorte mude. Pela primeira vez em meses, vi algo diferente no olhar dele. Talvez um resquício da mulher forte, que ele nunca soube que eu era. E assim, começamos a reerguer nossa vida. Os dias começaram a se transformar em semanas, e as semanas em meses. Aos poucos, meu trabalho foi se espalhando. As vizinhas que antes olhavam com desconfiança começaram a me procurar. Algumas para ajustes nas roupas, outras para encomendar pequenas costuras. Dona Maria, minha blusa rasgou. Será que a senhora pode dar um jeitinho? Ou, minha calça precisa de um ajuste na cintura, quanto a senhora cobra? E assim,
um pequeno fluxo de dinheiro começou a entrar. Era pouco, mas era meu. Pela primeira vez em muito tempo, senti que tinha algo que pertencia só a mim. O trabalho como cuidadora também cresceu. A mãe daquelas senhoras que me deram uma chance gostava de mim. E logo outras famílias começaram a me chamar. Era cansativo. Eu não vou mentir. Cuidar de uma casa, de um idoso, fazer costuras. Mas havia algo diferente agora. Eu não estava mais esperando pela ajuda dos outros. Eu estava construindo minha própria segurança. Enquanto isso, Antônio continuava o mesmo. Ele passava os dias sentado na cadeira da varanda, olhando para o nada. No fundo, eu sabia que ele carregava o peso da culpa. Ele se sentia responsável por termos perdido tudo. E no começo, eu também o culpei. Mas, com o tempo, entendi que não era só culpa dele. Eu mesma nunca questionei, nunca perguntei, nunca participei. Eu confiava que tudo ficaria bem, que nada nunca mudaria. E essa foi minha maior ilusão. A vida nos dá sinais, pequenos alertas de que algo precisa mudar. Mas muitas vezes escolhemos ignorar, porque mudar dá medo. Com os meses de trabalho e com cada centavo que economizei, finalmente consegui juntar um valor para alugar um quartinho só para nós dois. Era pequeno, apertado, mas era nosso. O dia em que nos mudamos foi um dos mais emocionantes da minha vida. Eu olhava para aquele espaço minúsculo, com um colchão no chão e uma mesinha velha no canto, e sentia que estava conquistando algo. Não era uma mansão, não era a casa dos nossos sonhos, mas era um recomeço. Antônio olhou ao redor, passou as mãos pelos cabelos brancos e suspirou. Eu sabia o que ele estava pensando. Ele queria pedir desculpas. Ele queria me dizer que sentia muito, mas não precisou. Apenas sentei ao lado dele, segurei sua mão e disse: "O importante não é onde estamos agora, mas o que ainda podemos construir." Naquele momento, algo dentro dele mudou. Pela primeira vez em muito tempo, ele parou de olhar para o passado e começou a enxergar o futuro. Olho para trás e percebo que perder tudo foi, na verdade, um presente. Foi doloroso, foi humilhante, foi assustador. Mas se não tivesse passado por isso, nunca teria descoberto minha verdadeira força. Aprendi que a vida é feita de ciclos. O que parece permanente, um dia pode desaparecer. Nada é garantido, nem dinheiro, nem segurança, nem mesmo o amor. Mas existe algo que ninguém pode tirar de nós: nossa capacidade de recomeçar. Eu achava que depois dos 60 anos minha vida já estava escrita, que eu só precisava esperar o tempo passar. Mas a vida me provou que nunca é tarde para recomeçar. Se você está passando por um momento difícil, eu entendo você. Se sente que perdeu tudo e não sabe por onde recomeçar, acredite, existe um caminho. Se sente que o tempo passou e que não há mais oportunidades, saiba que enquanto houver vida, sempre há esperança. Se eu conseguir sair do fundo do poço, construir algo do zero e recuperar minha dignidade, você também pode. O segredo? Nunca se enxergue como um fardo. Nunca acredite que é tarde demais. Nunca aceite que sua vida acabou enquanto seu coração ainda bate no peito. Hoje moramos em uma casinha simples, mas cheia de paz. Antônio já não se culpa mais, e eu aprendi que não podemos passar a vida inteira esperando que alguém cuide de nós. O que realmente importa não são as coisas que acumulamos, nem as certezas que achamos que temos. O que importa é o amor, a coragem, a disposição de levantar todos os dias e tentar mais uma vez. E se a minha história tocou você, deixe seu comentário aqui. Quero saber o que você achou, se já passou por algo parecido ou se conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem. E, se você acredita que mais pessoas precisam ouvir essa história, compartilhe esse vídeo. Quem sabe, talvez alguém, em algum lugar, esteja precisando de um pouco de esperança hoje.
E antes de ir, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Isso me ajuda a continuar contando histórias que podem transformar vidas. Eu sou Vó Maria, e essa foi a minha história. Obrigada por me ouvir até o fim.